Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos resolver a questão 11 do concurso da Caixa Econômica de 2021 para o cargo de técnico bancário. Fala o seguinte: preocupado com sua saúde, um professor decidiu começar a correr. E o profissional que o orientou estabeleceu como meta correr 5 quilômetros por dia. Entretanto, como o professor está fora de forma, terá de seguir um programa de treinamento gradual. Nas 2 primeiras semanas, ele correrá diariamente 1 quilômetro e caminhará 4 quilômetros. Então veja, olha só, nas 2 primeiras semanas, ele vai correr 1 quilômetro, mas vai caminhar aqui 4 quilômetros. Veja que de fato o total em cada semana resulta em 5 quilômetros. Beleza? E aí ele fala que na terceira e quarta semana vai correr 1,5 quilômetros e caminha 3,5. Então veja que ele está aumentando aqui em 0,5 e está diminuindo aqui em 0,5. Fazendo, ou seja, com a cada grupo de 2 semanas ele aumente em 0,5 ali o tanto que ele vai correr. Tudo bem? E vai diminuindo o tanto que ele vai andando, né? E é justamente isso que ele fala em seguida. A cada 2 semanas, o programa então será alterado de modo a reduzir a distância diária caminhada em 0,5 quilômetros e aumentar a corrida em 0,5. Desse modo, se o professor não interromper o programa de treinamento, ele vai começar a correr 5 quilômetros diários, ok? Então vamos lá. Veja que na próxima semana o que, que vai acontecer? Vai para 2. E veja, vai caindo o tanto que ele vai andando, mas não é mais necessário você se preocupar com esses valores. Por quê? Porque a questão está perguntando apenas o resultado relativo à corrida. Então a corrida ele vai aumentando 0,5, vai aumentando 0,5. Olha só, já está correndo 3, depois vai para 3,5, depois vai para 4, finalmente chegando ali em 5 quilômetros. E aí ele pergunta exatamente em qual semana que isso vai acontecer. Então, se você contar, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso vai acontecer na 17ª semana e esse resultado está aqui na letra C. Professor, e se fosse alguma coisa relativa a um número bem lá à frente, né? Porque aqui dá para a gente montar de um por um nessa questão, porque também ele não apelou, ele jogou ali um quantitativo de 5 quilômetros. É verdade, é verdade. Dependendo do que ele poderia ter feito aqui, né? Isso, se ele colocasse 30 quilômetros, né? Correr uma maratona, ia ficar completamente inviável de você fazer isso. Talvez nem teria espaço ali naquele pedaço de prova para você poder colocar de um por um. Então, qual que seria a ideia aqui? Veja, a gente pode pensar numa sequência numérica. Então, olha só, aqui imagine que eu tenho um primeiro termo dessa sequência, aqui o segundo termo, e vamos pensar apenas no número 1, no número 1,5. Observe que esses valores, eles são valores que constituem uma PA. É uma PA aqui de razão 0,5. Você vai aumentando 0,5 a cada grupinho que vai passando aí. E eu quero chegar nesse resultado aqui, nesse AN, né? E eu quero saber justamente quem seria esse N, para eu chegar lá sem precisar contar de um por um. Bom, para resolver isso, você precisaria utilizar o termo geral de uma progressão aritmética. Então, se não lembra aí, ó, escreva como é que fica o termo geral de uma progressão aritmética. O termo n é o primeiro termo com n menos uma razões. Tudo bem? E aí, esse termo AN, eu quero chegar a 5, partindo do número 1 mais n menos 1 vezes a razão. A razão é quanto que você vai acrescentar para chegar ao próximo termo. Então, aqui vai ficar 4, n menos 1 vezes 0,5. Esse 0,5 é o mesmo que meio. Passa esse 2 que está dividindo multiplicando. 8 é n menos 1. Passa esse menos 1 para o outro lado, dá 9. Tudo bem? Então, veja, eu teria aqui esses 9 grupinhos compostos por dois valores. Então, se são 9 grupinhos compostos por dois valores, então vamos lá. 9 vezes 2 vai dar quanto? 9 vezes 2 vai dar 18. Então, significa que aqui dentro, ó, desse grupo AN, ou seja, desse grupo A9, eu tenho de fato o 17º e o 18º, né? São 18 grupinhos aqui no total, né? Então, 18 semanas no total, então a gente pode utilizar esse raciocínio aqui
né, de uma sequência numérica. Então, novamente, o A1 contempla 2 valores, o A2 contempla mais 2 valores. Então, se eu tenho o A9, eu tenho 9 vezes 2, ou seja, eu tenho 18 valores aí. Então, se eu tenho 18 valores, quer dizer que o 17º vale 5 e o 18º também vai valer 5, ok? Então, essa é uma forma alternativa de resolver e serve principalmente para situações em que a quantidade de termos for elevada. Tudo bem? Se for pequenininho, pode fazer de um por um, né? Não faz mal. O importante é resolver ali a questão, ok? De forma mais rápida possível, para que você consiga chegar às demais em tempo hábil e ser aprovado. Bons estudos e até a próxima!